Básica é, você está dando uma palestra para 200 pessoas interessadas, acompanhando o teu raciocínio, e duas ali num cantinho, cochichando, que você vê que elas estão com aquela cara de que não estão gostando, mexendo no telefone, totalmente fora daquilo que você está dizendo. A nossa tendência é observar e ficar triste e ficar colocando toda a nossa atenção, e no caso desatenção, para aquelas duas pessoas que estão fora. Mas na verdade o convite é: observe você, palestrante, as 200 pessoas que estão curtindo. Aquelas duas estão lá, você não sabe quais são os motivos que a fizeram estar desse jeito, mas não importa, você está dando o teu melhor e tem um monte de gente feliz, e é nelas que eu convido você a colocar a tua intenção. Vamos lá, outro tema. Quando você está dando uma palestra, evite olhar só para um determinado local. É comum a gente olhar um palestrante que está falando uma coisa super interessante, mas você está num canto do auditório, mas ele está olhando aqui, ó, aquela meia dúzia de pessoas que estão ali. Por que ele faz isso? Porque aquelas pessoas, ele sabe que elas estão fazendo cara de que é verdade, nossa, que interessante. Ele observa que aquelas pessoas estão acompanhando o raciocínio e ele gruda nelas. Então é como se ele tivesse medo de olhar todo o auditório. Então, claro, você ficou nesse grupinho que você vê que está gostando, mas também procure abrir o teu olhar para que outras pessoas também possam acompanhar o que você está falando de uma maneira mais efetiva e mais, para que as pessoas que estão do lado oposto ao que você está olhando se sintam acolhidas. Nós, como palestrantes, temos que acolher todo o grupo. Aquelas pessoas estão participando de uma vivência única. Diferente de uma coisa do YouTube, quem está naquele local está ali comungando, compartilhando verdadeiramente, no real sentido da palavra, uma experiência única que a gente está propondo. Então esse é o objetivo, acolher todo mundo, inclusive com a sua intenção em olhar para mais de um local. Quando usar o PowerPoint, eu não uso muito PowerPoint, quase nunca, né? Mas tem muita gente que usa e gosta, evita aquela coisa constrangedora de você ficar meio de lado e olhando para o PowerPoint e tirando o microfone de perto para ver aquilo, sabe? Cria aquele constrangimento, fisicamente gera um ruído. Evita isso. Você usar o PowerPoint, treine para que ele faça parte. Você fala, então, conforme aconteceu aqui, estou mostrando, e observem no gráfico o que vai acontecer, entendeu? Mas você está aqui olhando para o público e falando ali. Você não precisa, claro, uma vez ou outra você pode fazer. Agora não se prenda a essa coisa e esqueça o público. Microfone também, né, gente? Cuidado com esses microfones que esquecem para baixo, que cai para cá, né? Segura, né? E usa a outra mão com a expressão que você gosta. Depois você pode trocar de mão. Não precisa ficar aquela coisa como se o microfone te aprisionasse, né? Uma coisa que você pega e fica duro. Faz dele uma extensão do teu corpo, para falar a verdade. Outra coisa técnica muito legal é a variação do teu tom de voz, da sua intenção. Imagine que você vai falar uma experiência muito interessante para um grupo de pessoas, que você vai contar o que aconteceu em um momento da sua pesquisa, e você fala nesse tom o tempo inteiro e ninguém consegue, né? Você está levando as pessoas num estado de sono. Então, quando você for falar, conte da tua pesquisa com intenção. Mostre, né, no que você está falando, no como você está se expressando, que aquilo é interessante. Conte a tua pesquisa, conte a tua história com essa intenção, né, entonação um pouco mais variável. É claro que você pode cair num erro muito comum, que é imitar outra pessoa. Nossa, tá vendo como aquela pessoa fala assim, assim, assado? Você imita, não é isso. Você vai usar o teu jeito. Se você é uma pessoa que tem gestos mais contidos, use os seus gestos mais contidos. Se você é uma pessoa que tem gestos mais expressivos, use-os, mas sempre dentro do que você é. O palestrante, eu acho que ele tem que se aceitar do jeito que ele é. Pelo menos é o que eu tento fazer. Conseguir isso? Acho que não, mas estou caminhando, né, para o processo. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Só me aceitando do jeito que eu sou
eu vou poder compartilhar a minha experiência de uma forma verdadeira. Né? Então, cuidado para não fazer a galera dormir. Né? Imagina, para num canto, olha só para uma pessoa e fala tudo no mesmo tom, aí o pessoal dorme. Né? Outra coisa muito importante, meus amigos e minhas amigas palestrantes, conte aquela história, aquela situação, aquele exemplo que você vai dar, como se fosse o primeiro. Como se fosse a primeira vez que você estivesse contando. Não use essa historinha, porque todos nós palestrantes temos alguns recursos prontos. Então, eu mesmo dou palestra de vários temas e eu tenho aquelas histórias que eu uso na palestra de criatividade, que eu uso na palestra de prosperidade, de dependência tecnológica. Eu tenho aquelas mesmas histórias que eu repito em várias situações. Mas eu procuro, quando eu estou contando essa história, eu posso até falar, gente, eu vou contar uma coisa que eu sempre digo. Eu posso até falar, olha, eu vou contar isso que eu sempre falo nas minhas apresentações, ou essa história para mim é muito importante, eu sempre conto e vou contar. Eu posso até falar isso, mas no momento em que eu vou contá-la, eu tenho que contar como se fosse a primeira vez, porque senão vira aquela coisa, frase pronta. Eu vou dizer essa história porque é importante você ouvir isso e você começa a falar e fica aquela coisa que você não põe vida na história. Eu tenho uma história que eu conto, que eu falo que eu estava num parque aquático com meu filho no colo, ele dormiu e eu cochilei também. E eu acordei daquele momento, num cochilo de 15 minutos em férias familiares, com uma história na cabeça. Veio a história todinha, começo, meio e fim. O que eu fiz? Eu não tinha papel e caneta. Peguei meu celular e mandei um e-mail para mim mesmo. Então, essa história eu já contei 200 vezes. E eu continuo contando, porque eu estou falando de como que é a criatividade. A ideia vem, mas eu acredito nela. Eu não deixo passar e falo, isso é coisa da minha cabeça. Então eu convido você a fazer a mesma coisa. Contar aquilo que você sempre conta, como se fosse a primeira vez. Porque para as pessoas é a primeira vez que elas estão ouvindo, né? Vamos ver, que mais? Bom, sempre dá, como palestrante, para ir além. Ninguém está para ouvir uma palestra para ouvir o óbvio, para ouvir o que todo mundo diz, para ouvir o que está na internet. Ninguém está, claro, a não ser que seja uma boa palestra na internet, ninguém vai chamar um palestrante, contratar um palestrante, para que ele repita, sabe, que se você sair na chuva você vai se molhar. Tem que ir além. Então, por exemplo, se você vai falar sobre tecnologia e o mercado de varejo, então você vai falar que inventaram agora um supermercado que não tem funcionário. Isso tudo é na máquina, tudo é no aplicativo, você compra e você salva no aplicativo e mecanicamente aquilo é entregue. Sei lá, um exemplo. Pô, legal. Né? Você está falando uma coisa super interessante. Mas lembra, sempre dá para ir além. O que a pessoa está comendo? Isso é o ir além. O que ela está comendo é saudável ou não é? Ela está comendo açúcar branco ou açúcar mascavo? Né? Aquilo ali é orgânico ou não é orgânico? Então eu acho que as pessoas, quando assistem a uma palestra, elas querem ouvir o diferente. Elas querem ouvir uma história de vida interessante. Talvez, ouso a dizer, muito mais do que uma pesquisa embasada. Elas querem ouvir histórias de vida interessantes. Então, quanto mais você tiver a sua vida, quanto mais você fizer a sua vida interessante, quanto mais bons livros você ler, quanto mais experiências de autoconhecimento, experiências de viagem, quanto mais experiências pessoais você trouxer para a tua vida, mais você vai poder compartilhar isso. O que as pessoas querem é... Todos nós temos uma vida média, né? Casado, família, conta, mas quando a gente vê uma palestra a gente quer algo novo. Então se as pessoas querem algo novo, que nós palestrantes tenhamos sempre novidades pessoais para contar. Eu espero de alguma maneira tê-los ajudado a compreender o que eu uso um pouco nas minhas apresentações, né? São 20 anos já palestrando para criança, para jovem, para adulto, em diversos ambientes, então isso me deu muita experiência como comunicador. Espero dentro desse pequeno videozinho, né, foram só 10 minutinhos, para que vocês também possam usar isso nas tuas apresentações. Se vocês tiverem dúvida, quiserem compartilhar, quiserem que eu aborde outros temas ou aprofunde algum desses, me avise, vai ser um grande prazer ajudá-los no caminho da comunicação, no caminho das palestras, no caminho para uma vida muito mais afetiva
e muito mais efetiva. Um beijo para vocês, meus amigos. Até já.